Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de estudos. Hoje daremos seguimento à leitura da Lei de Execução Penal, ali a partir do artigo 147, que fala das penas restritivas de direito. Então, se você precisa revisar a letra da lei, venha comigo nessa leitura e bora estudar. Agora na tela, a letra da lei. Aqui a fonte usada foi o site do Planalto, planalto.gov.br, a lei atualizada pela Lei Antifacção de 2026. Capítulo 2 das penas restritivas de direito, seção 1 das disposições gerais. Artigo 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Artigo 148. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estadual. Seção 2. Da prestação de serviços à comunidade. Artigo 149. Caberá ao juiz de execução 1. Designar a entidade ou programa comunitário ou estatal devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões. Inciso 2. Determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena. 3. Alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Parágrafo 1º. O trabalho terá a duração de 8 horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz. Parágrafo 2º. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Artigo 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente ao juiz de execução relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar. Seção 3 da limitação de fim de semana. Artigo 51. Quando caberá aqui? Caberá ao juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando do local, dias e horário em que deverá cumprir essa pena de limitação de fim de semana. Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Artigo 152. Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança, o adolescente e a mulher e de tratamento cruel ou degradante, ou de uso de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente, nesse caso, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Artigo 153. O estabelecimento designado encaminhará mensalmente ao juiz de execução relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Seção 4 da interdição temporária de direitos. Artigo 154. Caberá ao juiz de execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. Parágrafo 1º. Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso 1 do Código Penal,
A autoridade deverá, em 24 horas, contadas do recebimento do ofício, baixar ato a partir do qual a execução terá o seu início. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do artigo 47, incisos 2 e 3 do Código Penal, o juízo da execução determinará a apreensão dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado. Artigo 155. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado. Capítulo 3 da suspensão condicional. Artigo 156. O juiz poderá suspender pelo período de 2 a 4 anos o que? A execução da pena privativa de liberdade que não seja superior a 2 anos, na forma prevista dos artigos 77 a 82 do Código Penal. Artigo 157. O juiz ou tribunal, na sentença que aplicar a pena privativa de liberdade na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Artigo 158. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 dessa lei. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade ou limitação de fins de semana, salvo hipótese do artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Parágrafo 2º. O juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado. Parágrafo 3º. A fiscalização do cumprimento das condições reguladas nos estados, territórios e Distrito Federal por normas supletivas será atribuída a Serviço Social Penitenciário, patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução suprir por ato a falta das normas supletivas. Parágrafo 4º. O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará também a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive. Parágrafo 5º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Parágrafo 6º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente. Artigo 159. Quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício. Parágrafo 1º. De igual modo, proceder-se-á quando o tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida. Parágrafo 2º. O tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória. Artigo 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a lerá o condenado em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Artigo 161. Se intimado pessoalmente ou por edital, com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Artigo 162. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação
do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal. Artigo 163. A sentença condenatória será registrada com a nota de suspensão em livro especial do juízo a que couber a execução da pena. Parágrafo 1º. Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Parágrafo 2º. O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeitos de informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público para instruir processo penal. Capítulo 4 da pena de multa. Artigo 164. Extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo sem o pagamento da multa ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quanto bastarem para garantir a execução da pena, para garantir essa execução. Parágrafo 2º. A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a Lei Processual Civil. Artigo 165. Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao juízo civil para prosseguimento. Artigo 166. Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do parágrafo 2º do artigo 164 desta lei. Artigo 167. A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental, conforme artigo 52 do Código Penal. Artigo 168. O juiz poderá determinar que a cobrança de multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado nas hipóteses do artigo 50, parágrafo 1º do Código Penal, observando-se o seguinte. Inciso 1. O limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo o de 1/10. Inciso 2. O desconto será feito mediante ordem do juiz a quem de direito. Inciso 3. O responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância determinada. Artigo 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 dessa lei, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa em prestações mensais iguais e sucessivas. Parágrafo 1º. O juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. Parágrafo 2º. Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público revogará o benefício, executando-se a multa, na forma prevista nesse capítulo ou prosseguindo-se na execução já iniciada. Artigo 170. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, a pena privativa de liberdade, poderá aquela pena de multa ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado, conforme artigo 168. Parágrafo 1º. Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste capítulo. Parágrafo 2º. Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena. Prosseguindo com a leitura, aqui o título 6, ele fala da execução das medidas de segurança. Capítulo 1, das disposições gerais. Artigo 171. Transitada em julgado a sentença que aplicar a medida de segurança, será ordenada a expedição da guia para a execução. Artigo 172.
Ninguém será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para o cumprimento de medida de segurança sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Artigo 173. Opa. A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá, inciso 1, a qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de identificação. 2. O inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado. Inciso 3. A data em que terminará o prazo mínimo de internação ou do tratamento ambulatorial. E 4. Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento. Parágrafo 1º. Ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de sujeição a tratamento. Parágrafo 2º. A guia será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao prazo de execução. Artigo 174. Aplicar-se-á na execução da medida de segurança, naquilo que couber, o disposto nos artigos 8º e 9º desta lei. Capítulo 2 da cessação da periculosidade. Artigo 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança. É pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o seguinte: inciso 1. A autoridade administrativa, até um mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao juiz minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida. Inciso 2. O relatório será instruído com o laudo psiquiátrico. Inciso 3. Juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou defensor no prazo de 3 dias para cada um. Inciso 4. O juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver. Inciso 5. O juiz, de ofício ou requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Inciso 6. Ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de 5 dias. Artigo 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz de execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior. Artigo 177. Nos exames sucessivos para verificar se a cessação da periculosidade, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior. Artigo 178. Nas hipóteses de desinternação ou deliberação, aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 desta lei. Artigo 179. Transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá a ordem para a desinternação ou a liberação. Título 7 dos incidentes de execução. Capítulo 1 das conversões. Artigo 180. A pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser convertida em restritiva de direitos desde que, inciso 1, o condenado A esteja cumprindo em regime aberto, inciso 2, tenha sido cumprido pelo menos 1/4 da pena, inciso 3, os antecedentes e a personalidade do condenado indique ser a conversão recomendável. Artigo 181. A pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Parágrafo 1º.
A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado a não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido ou desatender a intimação por edital. B. Não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço. C. Recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. D. Praticar falta grave e sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade cuja execução não tenha sido suspensa. Parágrafo 2º. A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A, D e E do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer injustificadamente o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A e E do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 182 revogado. Artigo 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Artigo 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1 ano. Capítulo 2 do excesso ou desvio. Artigo 185. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares. Artigo 186. Podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o sentenciado e qualquer dos demais órgãos da execução penal. Capítulo 3 da anistia e do indulto. Artigo 187. Concedida a anistia, o juiz de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. Artigo 188. O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Artigo 189. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Artigo 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará em relatório a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição. Artigo 191. Processado no Ministério da Justiça com documentos e relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Artigo 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação. Artigo 193. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz, de ofício a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior. Título 8
do procedimento judicial. Artigo 194. O procedimento correspondente às situações previstas nessa lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Artigo 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário ou ainda da autoridade administrativa. Artigo 196. A portaria ou petição será autuada, ouvindo-se em 3 dias o condenado e o Ministério Público quando não figurem como requerentes da medida. Parágrafo 1º. Sendo desnecessária a produção de prova, o juiz decidirá de plano em igual prazo. Parágrafo 2º. Entendendo indispensável a realização de prova pericial ou oral, o juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada. Artigo 197. Das disposições proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Título 9 das disposições finais e transitórias. Artigo 198. É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal e ao servidor a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como exponha o preso a inconveniente notoriedade durante o cumprimento da pena. Artigo 199. O emprego de algemas será disciplinado por decreto federal. Artigo 200. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Artigo 201. Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em sessão especial da cadeia pública. Artigo 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Artigo 203. No prazo de 6 meses a contar da publicação desta lei serão editadas as normas complementares ou regulamentares necessárias à eficácia dos dispositivos não autoaplicáveis. Dentro do mesmo prazo, deverão as unidades federativas, em convênio com o Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção e equipamentos de estabelecimentos e serviços penais previstos nessa lei. Parágrafo 2º, também no mesmo prazo, deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para instalação de casa de albergados. Parágrafo 3º. O prazo a que se refere o caput desse artigo poderá ser ampliado por ato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mediante justificada solicitação instruída com os projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos. Parágrafo 4º. Descumprimento justificado dos deveres estabelecidos para as unidades federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela União para atender às despesas de execução das penas e medidas de segurança. E artigo 204, essa lei entra em vigor concomitantemente com a lei de reforma da parte geral do Código Penal, revogadas as disposições em contrário, especialmente na Lei 3.274 de 1957. Finalizamos aqui a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84. Muito obrigada pela companhia e sigam o canal para acompanhar os próximos vídeos.